Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Bom, eu quero, nesse vídeo, comentar e, evidentemente, objetar com veemência uma declaração feita pelo pregador. Eu tinha a intenção de fazê-lo no meu vídeo anterior, mas, como sempre, às vezes a gente não consegue cumprir aquilo que promete no que diz respeito à abordagem de alguns assuntos ou alguns aspectos de determinados assuntos. Vamos ouvir de novo algumas afirmações dele para que vocês possam ter em mente aquilo que eu quero trabalhar com vocês nesse vídeo aqui, tá? Vamos lá então. O Espírito conduziu Jesus. A partir de que momento o Espírito começa a conduzir você e eu? Quando nós somos batizados aqui, ó. Nós nos tornamos novas criaturas. Então o Espírito de Deus vai começar a conduzir, claro, se você permitir a sua vida, pelo seu lobo frontal. Então, quando você se permite guiar pelo Espírito, você vai desenvolver essa parte de baixo aqui, ó. Você vai ter uma mente espiritual. Cristo teve mente espiritual o tempo inteiro, porque ele sempre foi conduzido pelo Espírito. É só essa a diferença. A formação era idêntica. Ele também veio com defeito de fabricação 4.000 anos depois. Prestar atenção? Embora Cristo tenha sido espiritual a vida inteira, gerado pelo Espírito Santo, embora tenha tido uma forma idêntica à nossa, isso ele diz em questão de natureza, ele veio com defeito de fabricação 4.000 anos depois. Defeito, veja, Cristo veio com defeito de fabricação 4.000 anos depois. Olha, o assunto cristologia, que é aquela parte do estudo teológico que trata especificamente de estudar a pessoa de Cristo, é muito profundo. Tem certas coisas que a gente jamais vai entender, coisas que Deus nunca nos revelou em sua palavra. Quando a gente pensa em falar de Deus, a gente tem que retirar as sandálias da arrogância, da soberba, da prepotência dos nossos pés, baixar nossa bola e entender que nós somos uma partícula de poeira cósmica diante da infinitude, da magnificência, da grandeza do Deus a quem nós servimos. A gente tem que ter consciência da nossa insignificância diante de Deus. Agora, um camarada desse falar que Cristo veio com defeito de fabricação, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer aquilo que a sua profetisa, Ellen White, já dizia, que Cristo veio com a natureza de Adão pós o lapso, pós a queda, pós-lapsariana, uma natureza pós-lapsariana. Meu Deus do céu. Olha, eu vou arranhar a superfície desse assunto. Arranhar, tá? Eu começo lendo aqui por um texto de Lucas capítulo 3, versículo 38. Esse capítulo aqui de Lucas 3 é onde o evangelista Lucas ele vai descrever ali a genealogia de Jesus. E no verso 38, ele diz, acerca de Cristo, né? Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então, Lucas, descrevendo, listando ali a genealogia de Jesus, ele vai dizer que Jesus é filho de Adão,
que por sua vez é filho de Deus. Agora, voltando ao Gênesis, vamos comigo lá para Gênesis, capítulo 1. Vamos ler o verso 28 por enquanto. Primeiro, aliás. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Só até aqui está bom. Deus disse isso aqui para quem? Para o casal, Adão e Eva. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Jesus não veio dessa ordem, de sejam fecundos e multipliquem-se. Aí alguém pode perguntar, mas como não? O evangelista, você leu no texto bíblico que o evangelista aponta Jesus como filho de Adão. Jesus veio daqui, ó, Gênesis 3,15. Jesus veio da promessa. É quando Deus encara a serpente, né, travestida, o diabo travestido de serpente, né, e diz assim: porém inimizade entre você, é Deus falando com o diabo travestido de serpente, porém inimizade entre você e a mulher. Isso significa que, isso aqui é depois do pecado, significa que quando o homem peca, ele estabelece uma relação de amizade, de proximidade, de intimidade com o diabo. Ele passa a estar em harmonia com o diabo e não mais em harmonia com Deus. Então Deus diz para o diabo travestido de serpente: porém, inimizade entre você e a mulher. Vejam que a iniciativa é de Deus, tudo começa com Deus, não começa com você. Não começa com seu suposto livre-arbítrio, ou até mesmo com a sua livre agência. Começa com Deus. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1,6. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, diabo, e o descendente dela. Está aqui, ó. O descendente dela. Isso aqui é uma profecia onde Deus promete um descendente da mulher, segundo o quê? Segundo a sua vontade, porém inimizade. Então Cristo vem da promessa. Cristo veio da promessa. Nós temos que entender isso. Aí a gente vai para Mateus, capítulo 1. Veja, eu estou arranhando a superfície de um tema que é profundo e que está para muito além da nossa capacidade de compreensão. Estamos falando de Jesus. Jesus Cristo. O Teantropo, Deus homem. Mateus capítulo 1, verso 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Isso aqui é um mistério. Tem como explicar isso aqui? Nem tente. Nem tente. Mistério. Ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Olha o verso 20, segunda parte. José, filho de Davi. É o anjo dizendo, falando com José. Não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado, veja, então nós já temos aqui o cumprimento de uma promessa divina. O que nela foi gerado. O bebê não tinha nascido ainda. Estava no útero. Mas ele já era contado como uma pessoa, um ser, uma existência, uma vida. Ah, se todos os abortistas levassem isso em consideração. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Gente, o que esses textos que nós acabamos de ler aqui nos diz? Presta atenção no que eu vou afirmar agora. Cristo fora concebido em Maria.
mas não fora concebido de Maria. Embora Paulo, lá em Gálatas 4:4, diga, nascido de mulher. Mas evidentemente que Paulo, ele não tem a intenção de dizer que Cristo foi concebido de Maria, ou seja, como procedente da vontade de Maria. Não. Cristo fora concebido em Maria, fora concebido nela, não dela. Vocês entenderam? Foi o Espírito Santo que gerou este ente que Lucas, o evangelista, aqui no capítulo 1, vamos lá? Capítulo 1 de Lucas, verso 35. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O ente santo. Proveniente de quem? Da ação poderosa e misteriosa do Espírito Santo. O Espírito Santo não poderia gerar um ente que não fosse santo. Por isso Cristo é não só filho de Adão, segundo a natureza humana, mas ele é, acima de tudo, filho de Deus. É como o evangelista João, no capítulo 1, vamos lá para João, capítulo 1, verso 14, nos diz: e o verbo se fez o quê? Carne. Embora a palavra para carne aqui tenha um sentido muitas vezes pejorativo, de natureza carnal, ou seja, pecaminosa, a gente tem que falar de acordo com aquilo que está escrito. É óbvio que João, o evangelista, ele não tinha a intenção de dizer que Cristo nasceu como o salmista nasceu em pecado. O verbo se fez carne, e habitou entre nós. Quem era o verbo? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo era Deus. E esse verbo que era Deus se fez o quê? Carne. Repito, embora o termo grego seja sarx para carne, isto não quer dizer que Cristo veio ou que nasceu em pecado, como o salmista que diz aqui, Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O salmista nasceu da vontade do pai e da mãe, por isso ele diz que nasceu em iniquidade, em pecado a sua mãe lhe concebeu. Mas Jesus não, Jesus foi gerado em Maria pelo Espírito Santo. E o evangelista Lucas deixa claro em Lucas 1,35 que o Espírito Santo só poderia gerar um ente santo. Ente santo. João 8,46. Jesus encarando aquele grupo de fariseus, né? Dirigiu-lhes uma pergunta: quem de vocês me convence de pecado? Vamos lá. Quem de vocês me convence de pecado? É a pergunta que Jesus faz. Essa pergunta, ela
ela não merece uma resposta somente no âmbito da prática ou no âmbito da ação, da praxeologia, da agência humana. Ou seja, o homem é um ser agente, ele age, né? Ele faz escolhas, ele toma decisões. Livre, é livre agência. Então essa pergunta não merece uma resposta apenas e tão somente proveniente do âmbito da praxeologia, da agência humana. Ela merece uma resposta que entre dentro do escopo da condição espiritual e moral da pessoa que está fazendo a pergunta. Quem de vocês me convence de pecado? Ou seja, quem é que pode presumir que em Cristo havia pecado? Quem? É uma pergunta que não encontra uma resposta positiva. Por quê? Porque Cristo nunca veio, embora humano, embora assumindo a natureza humana, a carnalidade humana, ele não veio com a natureza humana em condição de pecar. Ele não veio na condição de Adão pós-queda. E aí, os imbecis, os ignorantes, provenientes lá dos remonstrantes, dos pelagianos, dos arminianos, vão dizer que não, se for assim, então não serve. Cristo tinha que vir igual a nós, com a natureza igual a nossa, para provar, para servir de nosso exemplo de que nós podemos viver vida perfeita, vida santa aqui, porque senão ele veio com vantagem, então não resolve. Meu Deus do céu, que imbecilidade é essa? Porque se Cristo tivesse nascido como o salmista nasceu, em iniquidade e em pecado, ele não poderia o quê? Ele não poderia salvar absolutamente ninguém. Ninguém. Aí, esses mesmos ignorantes, incautos, eles pegam um texto, por exemplo, aqui de Hebreus capítulo 4, versos 14 e 15, e esfrega na nossa cara. Olha aqui, ó, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque temos sumo sacerdote, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4, versículo 15. Tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Os imbecis, eles tomam esses dois textos aqui para dizer que Cristo, como prova de que Cristo veio com a natureza pós-pecado, a natureza adâmica pós-pecado. E diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Por isso eles vão dizer que Cristo teria que vir com a natureza de Adão pós-pecado, porque senão não valeria. Ele viria em vantagem. Não, Cristo tinha que vir em desvantagem, né? Cristo teria que vir em desvantagem para ele poder cumprir essa promessa de Deus. Mas é impressionante, né? Impressionante. A palavra para semelhança aqui, em Hebreus 4,15, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Semelhança. Aqui em Hebreus 4,15 é homoiotetá. Homoiotetá.
é uma palavra prima irmã de uma outra palavra que se encontra aqui, ó. Romanos capítulo 8, versículo 3. Vamos lá? Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. A palavra para semelhança aqui é prima irmã daquela que está lá em Hebreus, homoiomati, homoioteta, homoiomati, significa semelhança. Semelhança de carne pecaminosa, não igualdade de carne pecaminosa. Semelhança. Ele não veio com a mesma essência pecaminosa, natureza adâmica pós-pecado. Não veio. Embora ele tenha real e verdadeiramente assumido a humanidade. Filipenses 2,7, em Filipenses 2,7, Paulo fala sobre isso. Vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 2, verso 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Então vejam, gente, Cristo é chamado por Lucas de filho de Adão, lá na sua genealogia, mas Cristo veio das cortes celestiais, ele veio de Deus, ele veio de Deus. O próprio Cristo, em João 8, 23, gravem o que Paulo diz em Filipenses, né? Ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Ou seja, ele possuía sim uma natureza humana. Uma natureza humana proveniente de quem mesmo? Do Espírito Santo, que gerou em Maria este ente santo. Se Jesus viesse com a natureza adâmica pós-queda, ele não poderia ser chamado de ente santo. E o Espírito Santo jamais geraria um ente com a natureza pós-adâmica para salvar a humanidade. Olha aqui, João 8, 23. Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Embora tivesse assumido verdadeiramente a natureza humana, como diz Paulo aqui, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele não era daqui. Ele era lá de cima. João 3,31. João 3,31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Vocês estão percebendo que havia, em termos de natureza humana, igualdade, sim, com os seres humanos, porque ele era humano, 100% homem? Era filho de Adão, filho de Davi, conforme Paulo diz em Romanos 1,3. Descendente de Abraão, conforme Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 3. Mas ele era filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo como ente santo. Olha o que Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 46 e 47. Vamos ler o 45 em diante, só para contextualizar, do 45 ao 47.
Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O Cristo não foi gerado pelo Espírito Santo? Como ente santo? 47. O primeiro homem foi formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Vocês estão percebendo? Igualdade e diferença. Continuidade em termos de semelhança à natureza humana. Ele foi realmente homem. E descontinuidade em relação à natureza pecaminosa, porque quem é que convenceu Cristo de pecado? Quem? Aí eu leio um trecho de um grande teólogo reformado chamado François Turretini. Olha aqui, desse livro aqui, ó. A página é o volume 2, página 376. Escuta o que o François Turretini diz aqui. Se Cristo não fosse feito semelhante a nós em todas as coisas quanto à identidade de natureza, ele não poderia realmente redimir-nos, visto que o pecado tem de ser expiado na mesma natureza em que foi cometido. Não foi o homem que pecou? Um homem teria que expiar, mas não só homem. Não só homem. Aí entra a divindade. Entra a divindade. Aqui erram todos os unitaristas que não aceitam a divindade de Cristo. Como é que um ser humano poderia expiar o outro ser humano ou todo um povo? Tomar os pecados de todo um povo, que foi o que Cristo fez. Anunciado pelo anjo lá em Mateus 1, 20, 21. Ele salvará, seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Como é que Cristo poderia, como diz João aqui, vamos lá. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como Cristo poderia tirar o pecado do mundo se ele nasceu em pecado? Se ele, como disse esse pregador aqui, veio com defeito de fabricação 4.000 anos depois? Meu Deus do céu! Então, olha, os escritores, embora expressem a verdade factual de que Cristo era 100% humano, além de 100% Deus, fazem esse contraste entre Cristo e Adão, especialmente Paulo. Então, Cristo é contrastado com Adão, não segundo a carne, segundo a qual ele é chamado filho de Adão, mas com respeito à sua pessoa e ofício como o Senhor do céu. Ele veio enquanto homem, filho de Adão, veio. Mas quem foi que gerou esse ente que veio como filho de Adão primeiro, veio como ser humano? Quem foi que gerou como ente santo? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então veja, Cristo é idêntico a nós em natureza e propriedades essenciais. Mas ele não nasceu de semente corruptível. Olhem só o que Pedro, 1 Pedro 1,23 diz. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Veja, se nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, fomos gerados de semente corruptível, ou seja, nós não fomos gerados,
de semente corruptível, Cristo poderia ser gerado de semente corruptível? Porque é isso, em outras palavras, que esse pregador adventista que diz: Cristo veio com defeito de fabricação 4.000 anos depois. Olha, é impressionante. Impressionante. Cristo não poderia expiar, levar os pecados do seu povo, se ele viesse com defeito de fabricação. Ou seja, com uma natureza adâmica pós-pecado. Ele não poderia salvar. Ele mesmo necessitaria de um Salvador. Cristo não nasceu em pecado e em iniquidade, como todos nós viemos a esse mundo, na iniquidade e em pecado. E se nós somos, como crentes em Cristo, gerados de semente incorruptível, nós somos gerados de semente corruptível. Vocês acham que Cristo seria gerado de semente corruptível? Vocês acham mesmo? O que é nascido da carne é carne, disse Jesus para Nicodemos. O que é nascido do Espírito é Espírito. Detalhe para encerrar esse vídeo. O Espírito Santo chegou em Maria e disse para ela assim: Maria, eu estou aqui para buscar a sua permissão para que através de você eu possa gerar um ente santo que vai salvar você e o seu povo dos pecados, dos seus pecados. Será que você poderia me conceder uma permissão para que eu possa gerar em você esse ente santo, que vai salvar você e seu povo dos seus pecados? Você me permite? Estou te fazendo uma proposta aqui, mas eu preciso da sua permissão primeiro. Eu preciso do seu sim, porque senão eu não posso fazer absolutamente nada. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu? Foi. Será que todos esses que, assim como esse pregador aqui, diz que Cristo veio com defeito de fabricação, ou seja, com a natureza adâmica pós-pecado, será que eles não entenderam que Cristo veio da promessa, gerado pelo Espírito Santo como ente santo? Será que eles não entenderam isso, o significado disso? Que embora Cristo tenha se tornado 100% humano e que tenha sido tentado em todas as coisas que poderiam fazê-lo desistir do caminho, ele obedeceu pensando em nós, mas ele jamais veio com a possibilidade de fracassar. Ellen White disse o contrário. Ellen White diz que Cristo poderia fracassar, assim como ela diz que Cristo veio com a natureza de Adão pós-pecado, pós-queda, pós-lapsariana. Todos esses que assim pensam e que isso afirmam, estão afirmando algo herético em relação a Cristo, herético em relação a Jesus. Completamente herético. Nunca entenderam de verdade o papel de Cristo. Nunca entenderam de verdade aquilo que Cristo era. Eles vão afirmar, não, Cristo era Deus e era homem, mas ele poderia falhar. Ele tinha a possibilidade de falhar. Cristo foi tentado enquanto homem. Vocês lembram quando Cristo foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado? E com fome o diabo apresenta ali as pedras, sabendo que ele era Deus, tinha poder de transformar pedras em pães. O diabo sugere isso a ele. Por que você fica aí passando fome à toa?
Transforma logo essas pedras em pães, pronto, mate a sua fome. Sugestão do diabo. Qual é o pecado em transformar a pedra em pão? Existe algum pecado nisso? Não, não existe nenhum pecado nisso. Agora, seria pecado se ele aceitasse a ordem de Satanás, transforma essas pedras em pães. Aí sim, ele estaria o quê? Submetendo-se ao diabo. E isto é pecado. Aí o diabo leva para o pináculo do templo, lança-te daqui abaixo. Não diz a palavra que os seus anjos o acolherão, protegerão, o socorrerão? Lança-te daqui abaixo. Pode se jogar. Mais uma vez, Cristo não se submeteu, embora o que o diabo estivesse dizendo estava na palavra de Deus, lá no Salmo 91, se não me falha a memória. Seus anjos vão segurar você, vão socorrer você, não vão deixar que você, permaneça em queda. Mas, porém, contudo, a ordem vinha de quem? Do inimigo de Deus. E Cristo não poderia se submeter nem por um segundo à vontade do diabo. Isso seria pecado. Por último, o diabo lhe oferece o quê? Poder, glória, fama, dinheiro, riqueza, tudo. Tudo isso te darei, porque tudo isso me pertence. Essa ordem de coisas aqui me pertence. Ele não diz que foi por usurpação, que ele tomou tudo isso para si. Mas, espiritualmente falando, o diabo estava falando de uma verdade. Mas estou disposto a dar tudo para você, se você simplesmente me adorar. Só isso. Não quero mais nada. Só se ajoelha aqui diante de mim e me adora. Um ato simples de genuflexão diante do diabo significaria o quê? Rendição ao diabo. Pecado. Em seu mais profundo sentido. Cristo não se rendeu ao diabo. Lá no Getsêmani, se aproximando da cruz, quando Cristo suava sangue, quando Cristo, o aspecto humano de Cristo, sentiu o peso dos pecados do seu povo a quem ele veio salvar sobre si mesmo, a sua humanidade sentiu isso, esse temor, essas consequências terríveis do pecado. E por isso Cristo ora: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas sempre que ele orou assim, que a sua humanidade ensejou esta oração, ele terminava: mas não se faça conforme a minha vontade, mas conforme a sua vontade, Senhor. Se possível, passe de mim esse cálice uma segunda vez, mas não seja conforme eu quero, mas conforme o que o Senhor quer. Por último, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja segundo a minha vontade, mas que a tua vontade se cumpra em mim, Senhor. Vocês percebem que ali havia uma tensão entre natureza humana de Cristo e natureza divina, comprovando que Cristo poderia falhar? Não, comprovando que em Cristo havia divindade absoluta e humanidade absoluta. É isso que o texto comprova. Não que Cristo poderia falhar. Como não entender essas coisas? Como deixar de lado essas coisas gloriosas a respeito de Cristo e afirmar que Cristo veio com defeito de fabricação 4.000 anos depois? Só mesmo dentro do cristianismo institucionalizado, só mesmo um adventista do sétimo dia poderia afirmar tal heresia. Tal heresia. Por último, eu leio, encerrando esse estudo bíblico,
que consta em 1 João capítulo 3, versículo 5. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados. Ele o fez. Se ele tivesse nascido em pecado, ele nasceria com a natureza humana corrupta, de semente corruptível, mas Cristo não nasceu de semente corruptível. Ele nasceu de semente incorruptível, porque afinal de contas, quem o gerou? O Espírito Santo. Gerou em Maria. Jesus não nasceu da vontade de José, nem da vontade de Maria. Jesus nasceu do Espírito Santo. Ele era um ente santo, porque nasceu, foi gerado pelo Espírito Santo. É um assunto misterioso. A gente jamais vai compreender isso. Jamais. Nós nunca compreenderemos isso. Eu creio que nem na eternidade nós vamos compreender isso. Não há a mínima possibilidade de a gente compreender isso. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Pronto, e acabou. Cristo veio com defeito de fabricação 4.000 anos depois. Que coisa absurda de se dizer acerca de Cristo. E, no entanto, no final desse sermão aqui, que eu ainda quero comentar outras coisas, tão nefastas e perversas quanto essa que ele acabou de afirmar aqui agora. No entanto, quando esse homem terminou o sermão dele, muitos disseram amém, lá dentro do templo da Igreja Adventista, que eu não sei onde é. Mas se fosse em qualquer outra igreja adventista, de qualquer outro lugar, vocês ouviriam, se estivessem lá presentes, para ouvir tal bobagem, um sonoro amém no final de tudo. Como se o que esse cara estivesse dizendo estivesse de acordo, estivesse de conformidade com o Evangelho, aquilo que a Bíblia expressa enquanto Evangelho. Olha, estou terminando o vídeo e eu cumpri minha promessa. Eu só fiz isso aqui, ó. Arranhei a superfície deste assunto amplo, profundo, misterioso e que jamais nós vamos compreender. Só isso que eu fiz, só arranhei a superfície desse assunto. Que Deus possa abençoar você, para que a sua fé em Cristo se fortifique cada vez mais como aquele que jamais poderia perder uma batalha para o diabo, jamais poderia fracassar, jamais. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo te abençoe. Amém.